eterno Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse momento, Pai, que Tu tem nos dado, Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus, abençoa essa noite nossa, ó Pai. Ô Senhor Jesus, que Tu venha fazer presente aqui, ó Pai, nesse lugar, ó Pai. Que seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que não seja eu, ó Pai, que seja, ó Pai, a Tua vontade hoje aqui, ó Pai. As Suas palavras, Senhor Jesus, que Tu nos usa como instrumento, Senhor Jesus. E se eu te peço, ó Pai, te agradeço. No Teu nome, Senhor Jesus, amém. Amém. Os adolescentes não sabem, eu chamo pai. Eu só pego o pai é meu pai mesmo. Amém, irmão? Amém. Vamos falar de um cara aqui, um cara top, vamos ver. Salmos 41, 9 e 10. Até um amigo íntimo em que eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Na minha aqui está o mesmo meu companheiro em que eu confiei e comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Amém? Imagine ele, o Senhor te chamar de louvado seja. Chegou, louvado seja. Chegou elogiado. Chegou, Pai. Né? Chegou Pai. Pastor Gero. Chegou abençoado. É bonito. Mas essas são a pronúncia de um camarada chamado Judas. O significado do nome dele. Imagina, o elogiado, o abençoado, louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor, imagine. Em grego, Judas é Yehudá, né? Em hebraico, Yehudá, que em grego teve uma helenização, que é uma incorporação, né, da escrita Judá, que significa abençoado, ou elogiado, ou louvado seja, né? O pai dele, esse camarada Simão Iscariotes, né? Está mencionado lá em João 13, 26, já colocar. Está escrito lá, né? Judas, filho de Simão. 26, né? Isso. João 13, 26. Deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Né? Ele era da cidade de Quiriote, né? Muitos falam que o nome dele, Iscariotes, quer dizer Yehudá Iscariotes, né? Que era da cidade de Iscariotes, mas isso não tem base bíblica, né? Então é só um achado. E já viu aquele ditado? Foi lá onde Judas perdeu a bota. Sabe quando é que veio esse ditado? Veio que quando ele se enforcou, né? Ele se matou-se, o inimigo perturbou a cabeça dele, ele mesmo se entregou. Ele foi achado o corpo dele, ele descalço, né? E alguns autores, pesquisadores, foram atrás desse calçado dele, né? E aqui está escrito bota, né? Mas era, com certeza, uma sandália. Você vê que esse cara até estava descalço, né? Vou falar para vocês, é só um achado, não tem base bíblica aqui, é só para vocês relaxarem um pouco. Então, foram atrás dessa bota, desse calçado desse cara, porque não achavam as 30 moedas, entendeu? Então foram procurar. Foram procurar o calçado dele junto com as 30 moedas. E pesquisadores falam que essa sandália dele, ou esse calçado que ele estava longe do corpo dele. Então, lá onde Judas perdeu a bota, né? Ou seja, um lugar distante de Deus, um lugar esquecido por Deus, né? E dá toda ênfase nessa palavra aí. Judas foi chamado. Você acha que Judas foi chamado ou não foi chamado pelos outros? Uns falam que sim, outros falam que não. Mas eu vou numa base bíblica. Estudiosos e autores relatam que ele não foi chamado. E sim, ele se ofereceu. Onde ele se aproximou e disse para Jesus que ia segui-lo, né? Em Mateus 8, 19, se quiser colocar, diz: um escriba se aproximou
de Jesus e declarar: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E no texto dessa passagem, e consequentemente nessa passagem, Jesus chamava, não ninguém se prontificava, eu vou te seguir. Todos Jesus chamou, né? Menos ele. Ele se prontificou, não, eu vou, né? Onde quer que fores. E Mateus afirma que ele era um escriba. O que era um escriba naquele tempo? Um escriba é um homem que estudava e explicava as leis, ou Torá. E poderiam ser tesoureiros, contador, copista e arquivista. Se isso proceder, entendemos que em João 12, 6, que ele é tesoureiro, né? Ele tinha o cargo de tesoureiro. Mas quando ele se prontificou ali em seguir Jesus, quando ele falou isso para Jesus, Jesus já viu o orgulho no coração daquele homem, né? O coração daquele homem entusiasmado, né? Seguidor, que chegou a insinuar, né? Que era uma vantagem querer seguir Jesus, entendeu? Como ele, como seguidor, tipo assim, vamos supor, tipo assim, tem vários rabinos que querem ter eu como discípulo. Eu resolvi dar uma chance para você. Mas Judas disse isso cientemente e biblicamente, assim, supor que não, mas supõe que a gente pensa que ele pensou assim, né? Mas o comportamento dele falou por ele mesmo, né? Por isso, Jesus não o repeliu, o rejeitou, ou nem mesmo acolheu de grande agrado, né? Mateus 8, 20. Jesus responde bem assim: a um homem que quer seguir, afirmando que as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, enquanto o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, né? Você quer vir? Venha. Mas se for vir em busca de status, né? Procure outro, pois o meu caminho antes da graça é a cruz. Então, quando Jesus fala em João, lá em João, não vos chameis o número 12, isso não significa que Judas era um dos escolhidos, né? O próprio Evangelho de João 6, 64 e 65 diz que o mestre sabia desde o começo quem eram os que criam e os que estavam dispostos a trair. O que estava, né, na verdade, disposto a trair. Mateus 12, 20. Aquela passagem que eu falei. Então Jesus começou. Mateus 8, 20. Então Jesus respondeu: as raposas têm tocas e aves no céu tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, portanto, aceitou Judas no meio do grupo. Ele não o chamou, mas também Jesus não foi enganado por ele. Não foi enganado. Mas então por que Jesus aceitou Judas ali no meio? O Evangelho dá umas respostas diretas, né, sobre isso. Porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. Ele sabia que essa era a vontade do Pai. Então Judas não tem culpa, né? Então Judas não tem culpa. Não tem culpa de nada, ele só foi um destino, então ali, ele só foi usado como destino para ele trair. Não, meus irmãos, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o caráter. O que mais importa para a gente é o caráter da gente, né? Então, você percebeu que hoje ninguém tem mais o nome de Judas? Você já conheceu alguém assim, pô, fulano de tal, chama Judas? Não tem mais, não tem, né? Porque para lá parece que é pesado esse nome, então você não vê mais. Mas você vê hoje
Pedro, é Abraão e Tiago, né? Mas com o coração de Judas. Entendeu? Você vê hoje, você vê Felipe, você vê um monte de nomes bons, Pedro, Simão, mas tudo com o coração hoje de Judas. O nome não tem. Por quê? Não está mais no nome, está no caráter. Está no caráter da gente, né? Que vai ter gente chamando de Moisés, de Abraão, mas não está mais na energia. Pedro ele errou 3 vezes Jesus, né? Pedro errou 3 vezes. Judas também errou, traiu. Ele traiu Jesus. Mas qual que é a diferença de Pedro para Judas? Vou falar aqui, mas qual que é Pedro para Judas? Que Pedro, os dois estavam longe de Jesus. Pedro estava longe de Jesus quando ele errou em negar o nome do Senhor 3 vezes. Judas também estava longe de Deus quando traiu, pelas 30 moedas de prata. Mas qual que é a diferença dos dois? Eles estavam longe, mas Pedro voltou. E Judas nunca mais voltou. Entendeu? Judas andou com o mestre, presenciou milagres, entrou no grupo e ele não foi ministrado pelo pastor Jean, pelo diácono Nilson, pelo pastor do Amor Robson. Não, ele foi ministrado pelo Verbo vivo. Você tem noção? Ele entrou, ele viu milagres, ele presenciou vários milagres, mas na primeira oportunidade que ele pensou que Jesus ia ser rei, ele seguiu Jesus. Quando ele viu que Jesus ia para a cruz, primeira oportunidade ele vendeu Jesus. Ele só queria status, Mas Jesus amou Judas mesmo assim. Judas só amou o que Jesus tinha para oferecer, Eu já falei. A maior prova disso é que quando Judas pensou que ele ia se tornar rei, ele seguiu. Mas no dia que ele soube que ele ia pela cruz, vendeu, ou traiu por 30 moedas de prata. Traiu na primeira oportunidade que teve. Você sabe quantos que dá, pesquisando 30 moedas de prata naquele tempo? 3 meses de salário hoje. Salário mínimo. Pouco, né? Pouco. Imagine. 3 meses de salário mínimo na época de Jesus. 3 meses de salário na época de Jesus. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, só chamou de mestre. Passou mais de 3 anos ao lado do Senhor, ouvindo ministrações do verbo vivo que eu falei, e nunca chamou Jesus de Senhor. O ladrão da cruz passou, no mínimo, Judas 3 anos andando com Jesus no Evangelho dele, nunca chamou de Senhor, ouvindo pregação, vendo milagre. O ladrão da cruz passou no mínimo 6 horas ao lado de Jesus, e o que ele falou? Senhor. 6 horas no mínimo, e ele já abriu a boca e falou: Senhor, lembra de mim quando estiveres no seu reino. Ele chamou o Senhor de Senhor, Deus o Jesus de Senhor, e ele reconheceu que Jesus tinha um reino e o caráter de Judas. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue não andou com Jesus, mas teve fé quando ele passou, teve mais fé que Jesus, que andou 3 anos no Evangelho com Judas. Irmãos, temos que ter Judas na nossa trajetória. Se no ministério de Jesus teve Judas, na nossa também tem que ter, para nos forjar. Se teve em Jesus, você acha que não vai ter no teu ministério? Com certeza vai. Só para você ter uma ideia, o terreno onde Judas se matou,
como era a Páscoa, naquele tempo, ninguém podia mexer no defunto lá que era impuro. Uma coisa assim, né? Então não foram mexer no corpo de Judas. Então ele ficou lá, e com certeza acharam o corpo dele caído, né? No chão, porque com certeza teve muitos porcos que comeram lá seu corpo e tal, né? E aquele terreno se chamava Akeldama, que quer dizer campo de sangue, é o lugar onde eles caíram. Irmãos, a nossa geração hoje de crente, hoje é pior que o Judas. Está sendo muito pior que o Judas, porque Judas ainda vendeu por 30 moedas. É difícil falar isso, mas é verdade. Vendeu por 30 moedas. E a nossa geração de crente pega por uma dose, por um rabo de saia, né? Por uma ficada, por várias outras coisas assim que não é prioridade. Jesus não é prioridade, né? Sinalizando que Jesus não é prioridade. Dormir em lugares estranhos, né? Para não citar nomes, desobediência do pai e da mãe, né? Porque isso sinaliza que Deus nunca foi a sua prioridade. Porque se Deus fosse a nossa prioridade, os nossos cultos, aqui não, em outro lugar, aqui não é esse. Não parecia um velório, parecia fúnebre, entendeu? Porque tem que vir pregadores de fora, às vezes, falar: vamos dar um glória, aí vocês dão glória para quê? Para dizer que vocês não estão mortos, entendeu? Para dizer que a gente não está morto, não, a gente está vivo. A gente, quando vinha um pregador aqui, a gente tem que ter prioridade no coração de falar, já dá uma glória a Deus, solta uma glória a Deus. Quando a gente era do mundão, já pulava, né? Aqui a gente espera o pregador falar: glória a Deus, amém. Tem que puxar para ver que vocês não estão mortos, entendeu? Não nós. Aleluia. Bem? Glória a Deus. Então, irmãos, Judas foi o primeiro vida louca da história. Meu Deus do céu. A pregação é curta, mas ela é bem direta. Então hoje eu quero falar para os irmãos quais são as suas 30 moedas. O que tem tirado você do caminho de Jesus? O que tem tirado você do caminho de Deus? Né? É prostituição, é pornografia, é mentira, é desobediência. Meu marido é uma coisa ruim, não vou para a igreja. O que é? Quais são as suas 30 moedas? Né? E hoje Deus diz para você é um escolhido, você não é um excluído, você só é excluído se você quiser. Mas Ele te escolheu. Aleluia. Ele te escolheu. Glória a Deus. Amém? Então, hoje Deus diz assim: não me abandone. Não me abandone, porque você é um escolhido. Eu quero você. E aí? Está disposto a largar essas 30 moedas? Qual que é a das 30 moedas? É fácil a gente não olhar para os outros e falar qualquer, né? Às vezes é coisa mínima separar de Deus. Amém, irmãos? Então, quero que hoje os irmãos assim façam esse lugar de campo de guerra mesmo, e deixa hoje as 30 moedas para lá. Devolva hoje essas 30 moedas. Quer essas 30 moedas hoje? Que Deus está falando para você. Você é escolhido. Ele quer que você chame Ele de Senhor. Ele quer que você siga Ele, porque Ele está te chamando. Ou você vai ser um Judas, vai ficar com essas 30 moedas no bolso. Então você tem umas moedas aqui para representar, né? Então tira a tua moeda. Amém, irmãos? A palavra foi essa. Eu tinha outra palavra gatilhada, mas Deus me levou para essa hoje, porque alguma coisa Ele quer, né? Então,
feriu a mim também, bateu em mim, né? Porque, querendo ou não, a gente tem umas criptomoedas às vezes que a gente não reconhece, entendeu? Então hoje faz esse lugar de campo de guerra, que ele fala hoje que você é um escolhido, você foi chamado, você vai ser barro para ele, vai ser barro para ele te moldar. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos dar uma orada, vou guerrear hoje, porque vamos largar essas 5 moedas.